Fala aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar aqui hoje, de forma definitiva, como resolver o problema da temperatura do seu processador, tá? Isso é válido para AMD ou para Intel, beleza? Aqui no meu caso eu tenho um Ryzen 5 3600, tá? Mas esse mesmo conceito vale para todo tipo de processador que tem o ajuste de overclock liberado, tá? Bom, eu estou aqui com a BIOS do meu computador aberta, tá? Aqui no meu caso eu tenho uma ASRock B450M Steel Legend, beleza? Então eu tenho aqui modelo, aqui tá aqui ó, modelo da placa-mãe e tal, tem meu Ryzen, aqui como vocês podem ver já está setado aqui com o overclock dele, já está em funcionamento, tá? E aqui eu tenho 16 GB de memória rodando a 3200 MHz, beleza? Então como é que eu vou fazer isso, tá? Lembrando, antes de mais nada, se der algum problema aqui nessas configurações do seu computador não ligar mais, eu tenho já vídeo aqui no canal, para quem não conhece, explicando como resetar a BIOS quando o seu computador não liga, né? Você faz alguma alteração e por algum motivo ele não inicia mais e você não consegue mais chegar nessa tela, tá? Aqui no meu caso eu fiz, já funcionou sempre de primeira, tá? Não tive nenhum problema, tá? Lembrando que pode ocorrer alterações, né? Mudanças, né? Entre processadores, então um Ryzen 5 3600 que eu tenho aqui pode ser diferente do seu Ryzen 5 3600 também, tá? Isso vai depender na hora da fabricação, pode ter algumas diferenças, mas de modo geral a maneira de configurar e o conceito é o mesmo, tá? Então nós vamos vir aqui em cima no menu de Overclock Tweaker, tá? Nós vamos habilitar aqui a opção do CPU Frequency and Voltage Change. Nós vamos botar aqui manual, tá? E nós vamos definir aqui, ó. Aqui no meu caso, tá? A gente poderia botar mais valores, mas o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, nós vamos definir o overclock do processador. Então, eu vou definir aqui que ele vai trabalhar sempre a 4100 MHz, tá? Beleza? Ou 4.1 GHz. Aqui embaixo, nós vamos definir a voltagem que ele vai trabalhar. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente vai colocar a menor voltagem possível para que ele funcione bem, sem travamentos, e ao mesmo tempo não esquente demais. Então, no meu caso aqui, eu sei que 1.2 é a voltagem que funciona perfeito, tá? Pode ser que você precise botar 1.25 aqui, tá? Ou pode ser que até mesmo 1.15 já funcione para você, mas no meu caso aqui com 1.2 ficou perfeito, tá? Então, esse é o tipo de ajuste que precisa ser feito, que eu comentei no início do vídeo, onde cada processador não necessariamente é igual ao outro, tá? Porque depende de como ele foi, na hora da construção dele, né, da produção, acabam ocorrendo pequenas diferenças entre os processadores, tá? Então, não necessariamente processadores com nomenclaturas iguais, né, vão ser exatamente iguais. Então, nesse ponto aqui é o ponto que eu tenho de alerta, onde você vai precisar tomar cuidado, onde essa alteração de número aqui pode afetar o funcionamento do computador, tá? Mas eu acredito que se você copiar aqui as minhas configs, vai dar tudo certo, beleza? Então, eu defini aqui em 1,2 volts, tá? Então, ficou 4.1 GHz o processador e 1.2 volts de energia que vai para o processador, tá? Lembrando que isso aqui, nas aulas de física que a gente tinha na escola, por que a gente altera esse valor aqui, né? Se a gente colocar um valor muito grande, por exemplo, 1,5 aqui, né? Toda a energia que não for utilizada no processador, ela precisa gerar alguma coisa. Nesse caso, a energia que não é utilizada acaba virando calor, tá? Então é isso que faz aquecer a CPU, beleza? Então, resolvido aqui o processador, nós vamos aqui para as próximas opções aqui embaixo, tá? Vou botar aqui para baixo. Nós vamos definir aqui a memória, né? Vamos botar o XMP Profile. Vou botar aqui o 2. Bom, enfim, cada um vai ter a sua alteração aqui, tá? Mas o importante aqui, ó, assim como já mostro aqui agora, nesse momento eu estou rodando em 3200 MHz. Então, você vai definir aqui a mesma coisa na listagem para 3200 MHz, tá? E lembrando que isso aqui também vai depender de acordo com a sua memória RAM que você tem aí, tá? Algumas vão aceitar mais voltagens, outras menos. É possível até definir mais, mas no meu caso aqui, 3200 MHz é aceitável e funciona perfeito, tá? Então, descendo mais um pouco aqui, nós vamos fazer mais algumas alterações aqui. No CPU Load Line Calibration, tá? Nós vamos definir aqui Level 3 para ele, tá? Mais aqui para baixo, nós vamos definir esse outro Load Line Calibration para também Level 3, beleza? Level 3.
E aqui na memória RAM eu vou definir para 1.35 volts, tá? Beleza? Então aqui definido já, a gente ajustou então o processador, né? A gente fez overclock de processador, ele vai rodar sempre a 4.1. A gente colocou uma voltagem reduzida aqui, que se a gente colocasse aqui no modo automático de overclock aqui da placa-mãe, o que ia acontecer é que ele ia botar um valor mais alto aqui na voltagem do processador, e o que ia ocorrer é que, beleza, você ia ter overclock, mas ele ia continuar esquentando demais, tá? Essas alterações aqui diminuíram cerca de 15 graus na temperatura geral do meu processador, tá? Seja em uso pesado ou simplesmente com pouco uso, né? Por exemplo, navegando na internet, ele teve uma diminuição muito drástica da temperatura dele, tá? Então eu recomendo demais aqui essas alterações. Não precisa ter medo, tá? Igual eu comentei, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando. Se você fizer alguma alteração aqui, salvar e o computador não ligar, você vai lá, reseta a BIOS, volta como estava antes e vai fazendo os ajustes aqui aos poucos no processador, tá? Uma coisa que eu não comentei também, que aqui no processador, não necessariamente você precisa deixar em 4.1, você pode botar 4.2, né? Ou mesmo deixar em 4000 apenas, beleza? Mas aqui, para mim, 4.1 funcionou bem com essa voltagem, beleza? Lembrando que sempre que você alterar aqui a frequência do processador, você vai precisar ajustar aqui também a voltagem dele, tá? Então, feito isso, nós simplesmente vamos lá, aqui no final, na config da placa-mãe, né, aqui na BIOS, e depois você vai dar aqui um Save Changes e sair. Então, feito isso, o computador vai reiniciar e ele vai voltar, né, ele vai ligar novamente com essas configurações, que é o que eu setei aqui, e é o que eu estou rodando nesse momento, tá? Ele vai rodar o seu computador dessa forma. Então, assim, eu fiz alguns testes já de estresse, então, assim, ficou perfeito, ele não reinicia, não dá tela azul, não fica instável, não dropa FPS, fica muito bom, tá? Eu recomendo fortemente para vocês, e o principal de tudo é que ele resolveu 100% o meu problema que eu tinha de temperatura aqui no meu Ryzen 5 3600, tá? Então, se isso aqui ajudou vocês, por favor, não esquece de deixar um comentário dizendo, ó, funcionou para mim, ou agradecendo, tá? E deixa o like no vídeo aí também, se inscreve no canal, caso tenha interesse, porque isso aí me dá uma força muito grande, beleza? Valeu então para vocês, um abraço aí.